Olá a todos e todas. Vamos começar a conversa hoje sobre o nosso texto, né, do Ramon Grossfogel. E temos 3 pessoas para apresentar os encaminhamentos iniciais dessa leitura. Então, a Natália, a Eliane e a Roberta. Então, imagino ou não, né, que vocês pensaram uma estrutura de fala, sequência, quem vai falar primeiro, ou não, também a gente faz aqui, não tem problema. Quem daí não apresenta hoje, né, não faz os caminhamentos, pode ir se indicando ali para quero comentar depois da fala, quero perguntar, né? A Natália sempre fica cuidando essa parte, assim, porque eu não sei porque eu não pode se inscrever no chat. Adoro isso de se inscrever no chat. Então, podemos começar. As meninas, as gurias, mulheres, como vocês se organizaram, então? Oiê. Vocês estão me escutando? Sim. A minha internet está bastante ruim, então se começar a cortar, vocês me avisam, por favor. Tu pode fechar a câmera, Eliane, se tu quiser. Melhora? Melhora. Massa. Ótimo. Então tá. Nós dividimos o texto entre nós para cada uma abordar com mais ênfase um dos pontos. Eu vou começar, tá? Então, o texto, ele vai trazer a estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas e a relação do racismo, sexismo epistêmico relacionado com os 4 genocídios e epistemicídios do longo século XVI. Ele vai fazer uma notinha lá referente a esse longo século XVI como 200 anos, né, que foram formadores, assim. Ele diz: eu usarei o longo século XVI para me referir ao processo de longa duração que cobre a formação inicial do sistema mundo, e enfim. Ele vai pegar o racismo e o sexismo epistêmico e vai dizer que é um dos problemas mais importantes do mundo contemporâneo. O privilégio epistêmico dos homens, né, eles sobre outros, dos homens ocidentais, europeus, sobre outros povos, gera o que ele vai chamar de injustiça cognitiva, né? E ele vai dizer assim, que a inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o planeta vai ser gerado por esse privilégio, e essa inferiorização tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é realidade e o que é melhor para os demais. É como se esse sistema se retroalimentasse, né? Ele gera uma inferiorização e essa inferiorização também vai gerar outra inferiorização. Quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei, assim, como as pessoas brancas no Brasil costumam pegar e se achar, tipo lá no Bacurau, né? Se achar já europeu, se acharem o colonizador, sabe? Eu acho que é essa retroalimentação que a gente pode visualizar ali. Continuando, ele diz que essa autoridade dos homens brancos, essa autoridade não é democrática, ela é imposta pela dominação ocidental capitalista. E o artigo esse vai agregar uma outra dimensão para as muitas contribuições sobre a conquista das Américas. Então, assim, essa imposição que vai garantir com que os homens europeus sejam os detentores do conhecimento, ele vai pegar essa posição e vai agregar a conquista das Américas, as conquistas, a gente vai ver, e as outras, e vai colocar como uma coisa que está interligada e que foi feita para ser assim, né? E ele vai usar o pensamento de
Dussel, e ele diz assim: Dussel se concentrou na lógica genocida da conquista, e esse artigo aponta para as implicações dos 4 genocídios do século XVI, que Boaventura de Souza Santos chamou de epistemicídio. Então, a lógica é juntar essa conquista com a morte dos saberes, né? As implicações... Não vou ler isso. As questões principais que serão abordadas, aí ele enumera em questões que foi muito legal. Como é possível que o cânone do pensamento se baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de 5 países da Europa? Como foi possível que os homens desses 5 países alcançaram tal privilégio epistêmico? Como eles conseguiram monopolizar a autoridade do conhecimento do mundo? E por que hoje o que conhecemos como teoria nas humanidades, enfim, na crítica, é na visão de mundo desses 5 países? Como é que no século XXI estruturas epistêmicas tão provincianas nós estamos pautados por ela, né, sendo elas apenas camufladas de universais. O ancianismo específico é tomado como universal de um discurso de universalidade. E esse discurso de universalidade tem o mágico efeito de apresentar uma capacidade, né, que nos represente a todos, sendo ele suficiente para explicar as realidades sociohistóricas do restante do mundo. Ele vai dizer assim que o nosso trabalho na universidade, o trabalho de pesquisa, é aprender essas teorias desses poucos homens de 5 países e aplicar nas outras regiões do globo, né? Então, eu pego aquele conhecimento e tento encaixar para uma realidade que não tem nada a ver. E ele vai apontar a outra face do privilégio epistêmico, claro, né? A outra face da moeda é a inferioridade epistêmica. Então, se eu entendi assim, se eu considero um conhecimento né, em flores. E vai falar também sobre esse apartheid epistêmico, né, que a gente está falando um pouquinho, e vai perguntar quais os processos históricos. Está vendo um monte de coisa. Ai, meu Deus. Ninguém está escutando nada. Estamos escutando só algumas travadas. E dá para ir acompanhando mais ou menos pela sequência do texto. Eu acho que tu deve estar lá pela página 27, mais ou menos, se alguém está fazendo. Começando a 28 agora. Eu fui bem pegando os pontos do texto mesmo para ir falando em cima. Eu peço, por favor, que a Aline ou Natália, que vocês me cortem assim que não dá para escutar, porque eu faço a faculdade agora, e agora a gente está só com aula online, faz desde março, e tem sido um horror, tem sido a pior coisa do mundo, enfim, vamos lá. Não é a pior coisa do mundo, mas é chato. Tá bom. Tá. Aí ele vai perguntar: quais os processos históricos que produziram as estruturas do conhecimento fundadas no racismo, sexismo epistêmico? Então, essa é a pergunta. Quais os processos históricos que vão produzir isso? E para responder a essa pergunta, ele vai examinar a formação desse racismo, sexismo e sua relação com a longa duração das modernas estruturas do conhecimento. Para isso, ele vai levar em consideração a filosofia cartesiana, a conquista de Al-Andalus, a conquista do continente americano, a morte, né, do conhecimento e das próprias mulheres indo-europeias acusadas de bruxaria,
E o projeto de... Depois ele vai falar numa última parte outra coisa do projeto de transmodernidade. Mas vamos lá. Começando, eu vou falar um pouquinho agora da filosofia cartesiana, que ele coloca como uma das coisas que do processo histórico que vai colocar os homens brancos europeus nesse lugar universal. A filosofia cartesiana, eu penso, logo existo, né? Que a gente está acostumado no nosso português com esse sujeito oculto, penso, logo existo, mas a gente poderia entender como eu penso, logo eu existo, e aí ele vai dar uma nova fundação, esse eu penso, logo existo, vai dar uma nova fundação do conhecimento. O conhecimento não é mais fundado em Deus, com os atributos do Deus cristão. Seriam, eu imagino, onipotente, esse Deus, onisciente e onipresente, tá? Universal, né? É um novo eu que tem essas características e é capaz de produzir um conhecimento, então, verdadeiro, universal e objetivo, neutro, de lugar nenhum, em todos os lugares. Equivalente, ele vai falar, à visão do olho de Deus, que tudo bem. E seria um conhecimento não condicionado a nenhuma particularidade. Logo em seguida, ele vai tentar explicar como é que se chegou nesse eu, né? Argumentos que afirmam que esse eu pode produzir o que é equivalente à visão do olho de Deus. Como é que a sociedade começou a entender colocou esse eu, né, esse homem europeu branco, no lugar de Deus, que era o lugar que Deus ocupava naquela região do globo. Então, ele vai apontar dois argumentos. Um é o dualismo ontológico e o segundo é o método do solipsismo. Eu tenho que dizer para vocês que eu estou no início da graduação e que muita coisa eu fui no Google mesmo para, o solipsismo, meu Deus, o ontológico. Então, me corrijam sem dó, tá? Então, dualismo ontológico, ele vai colocar a mente como diferente do corpo, né? Uma mente que é elevada, é um pensamento que está elevado, que não está sujeito a... Eu fazendo 1000 gestos aqui, pensando que vocês estão me vendo. Então, assim, é um pensamento que está além do corpo, que está acima, que é similar a Deus, que não é influenciado por nenhuma influência, não é influenciado por nenhuma influência terrestre. A mente é universal, não determinada por qualquer condição particular da existência. Aí, ao mesmo tempo que ele coloca isso, ele vai dizer, e se olharmos, e se não fosse assim, né? E se a mente fosse diferente do corpo, ou fosse vista como diferente do corpo, como é que seria? Desculpa, se a mente fosse igual, né? Se estivesse no mesmo patamar, ali sujeita àquele corpo, ela estaria localizada num corpo, condicionada pelo corpo. Logo, o conhecimento que se produz a partir de um espaço particular do mundo e não mais o olho de Deus. Então, era necessário que essa mente fosse diferente do corpo para que ela fosse elevada o suficiente para estar naquele lugar nenhum. E o segundo argumento é o método do solipsismo, que reduz... Isso daí, filósofos me ajudem, pelo amor de Deus, eu coloquei aqui só entre parênteses, reduz toda a realidade ao sujeito pensante. Só existe o eu e as suas sensações, by Google. A certeza do conhecimento é obtida através de um monólogo interior, tá? O eu pergunta e responde. Ele, sozinho ali, ele consegue se relacionar com sua dúvida e dali vai sair um conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, ele vai pegar e vai colocar de novo aqueles e se não, né? O que aconteceria se os sujeitos humanos produzissem um conhecimento dialógico em relações sociais com outros seres humanos? Aí cai o eu antissocial, que se relaciona com ele mesmo, a ponto de produzir um conhecimento puro,
E o sujeito, o eu, seriam as relações sociais, e o conhecimento seria particularizado, não mais esse conhecimento do olho de Deus. Então, depois ele vai falar sobre a pretensão de uma não localização da filosofia de Descartes, esse conhecimento não situado. Ele inaugurou o mito da egopolítica do conhecimento, esse eu que assume produzir um conhecimento de um não lugar, que pode ser aplicado a todos os outros lugares, né? O humano. Não. A filosofia cartesiana assume a epistemologia do ponto zero. Aí me lembrei daquela que a gente estuda lá, o plano cartesiano, né? Tudo partindo daquele zerozinho. Se é o ponto zero, é o ponto de vista que não assume a si mesmo como um ponto de vista, é uma verdade. Né? Não pode ser questionado. E aí ele vai dizer que até hoje, 370 anos após, mesmo os que são críticos da filosofia cartesiana continuam utilizando-o como critério para diferenciar o que é e o que não é ciência. Daí ele vai dizer que tudo isso, a divisão do sujeito, a objetividade entendida como neutralidade, o mito de um ego que produz conhecimento imparcial, não condicionados por seu corpo ou localização no espaço, a ideia de um conhecimento como um produto de um monólogo interior sem laços sociais com outros seres humanos, e a universalidade, entendida como algo além de qualquer particularidade, continuam sendo os critérios utilizados para a validação do conhecimento das disciplinas das universidades ocidentais. Antes de Descartes, nenhuma tradição do pensamento ocidental pretendeu produzir um pensamento não situado. E aí ele vai perguntar novamente, quais foram as condições políticas que, em meados do século XVII, que pretendia ser equivalente aos olhos de Deus e pretende substituir a divindade do cristianismo. Quem fala e a partir de que corpo político? São coisas que a gente tem que se perguntar ao analisar o filosofia cartesiana. Ele vai entrar nessa parte que Henrique Dussault responde a essas perguntas dizendo que o ego conquiro, a conquista, né, é a condição de existência do ego cogito, ou penso, logo existo, né? A perspectiva de alguém que se pensa como centro do mundo, porque já conquistou o mundo. Foi necessário que houvesse a conquista para que você tivesse essa roupagem, né? Eu conquisto. É a fundação e a condição da possibilidade do eu penso. Então, eu conquisto, logo eu penso. Né? Eu tenho armas. Depois de conquistar o mundo, os homens europeus alcançam qualidades divinas que lhes davam um direito epistemológico sobre os demais. Os outros são selvagens, né? Os outros são sem cultura. Há um elo perdido, no entanto, entre o conquisto, logo existo, e o penso, logo existo. Então, eu conquisto, logo eu penso, mas o que está ali no meio? E a proposta que ele vai fazer agora. O que conecta o conquisto com o penso é o racismo, sexismo epistêmico, produzido pelo extermino, logo existo. Então, você vai lá, mata e destrói outros saberes e estabelece o seu como supremo, divino saber universal. Né? A partir daí, ele vai falar dos 4 genocídios e eu vou abrir para as minhas colegas falarem. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisinha aqui. Não, acho que dá para seguir. Obrigada, gente. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Meninas. Agora sou eu que continuo. Eu Roberta. Vai lá, Roberta. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco sobre a parte da conquista de Al-Andalus e também um pouco sobre a questão da conquista
das Américas, né? Que no final que o autor acaba meio que relacionando essas duas conquistas. Bom, o que eu não me lembro o nome do autor do texto, agora me deu um branco. Grossfogel. Grossfogel fala sobre a conquista de Al-Andalus, né? Al-Andalus é uma região que fazia parte da Península Ibérica ali, e ela estava sendo disputada, então, pelo governo espanhol, né? E acontece justamente o que a Eliane vinha falando em relação ao genocídio e epistemicídio, né? A partir o governo espanhol ele acaba infringindo sobre a população muçulmana e judaica que vivia nessa região, o genocídio físico, né, no caso os assassinatos, e também o epistemicídio, que no caso seria a morte de todo o conhecimento, né, da cultura das pessoas que habitavam essa região. E tudo isso eles faziam também sob a bandeira da religiosidade, né, que a monarquia espanhola também era cristã, né, católica. Como lema para esse epistemicídio, genocídio, eles atribuíam a pureza do sangue. E aqui vem uma particularidade que eu achei bem interessante, porque com esse argumento da pureza do sangue, eles utilizavam, na verdade, para verificar a descendência desses muçulmanos e judeus, né, para verificar se eles, no caso, se toda a população tinha descendência judaica ou muçulmana, e para verificar, então, se eles eram cristãos puros ou convertidos, né, ou não cristãos. E para verificar se eles, o que no caso as pessoas que tivessem sido convertidas ao cristianismo, né, elas tinham de fato sido convertidas, que elas não estavam apenas fingindo e professando a própria fé de forma escondida. Mas, né, e aí que vem o ponto, enfim, que eu achei interessante que o autor colocou, havia então essa possibilidade de conversão em aberto, claro, a possibilidade de conversão é meio, né, perniciosa, porque ou você se converte ou você é assassinado. Então a escolha não é assim muito ampla que existia para as pessoas, né? Mas o ponto da possibilidade de conversão é que a partir do momento que a pessoa se convertesse e assumisse a fé cristã, ela tinha ela integrava realmente a comunidade e a população, e a humanidade dela não era questionada, a fé dela sim. Então, o que o autor ele pontua é que se tratava, na realidade, de um questionamento da religiosidade, né, da teologia, e não da humanidade das pessoas. Apesar disso, né, como eu já até falei que não era uma escolha muito justa, vocês estão meio congelados, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, obrigada. Tá todo mundo congelado na câmera, eu levei um susto. Tá. Então, apesar de não ser, então, uma escolha real, tinha justamente essas consequências, né, do genocídio físico, como o autor afirma, né, que seriam, então, os assassinatos, e o genocídio cultural, que daí vem toda a questão de destruição de memórias, de bibliotecas, do conhecimento, da proibição de professar a própria fé, né, a própria espiritualidade. Então, ele dividiu entre esses dois genocídios, o físico e o genocídio cultural, né. E essas mesmas essas formas de
esses métodos de colonização, né, de genocídio físico e genocídio cultural, né, genocídio e epistemicídio, foram transferidas, então, para a colonização das Américas, né, porque foram 2 momentos históricos que eles aconteceram meio que concomitantemente, e o que a coroa espanhola queria, né? Ela preferiu aguardar para focar mais o seu olhar em relação à conquista das Américas, né? Esperar resolver a questão ali na região de Al-Andalus, mas o que a coroa queria mesmo era unificar todo esse território, unificar de que forma? Tanto em relação, né, ao reinado, né, um rei, o Estado, a religiosidade e a cultura. Por isso que o genocídio, enfim, né, cultural, o epistemicídio foi tão importante foi tão empregado para que eles pudessem, então, alcançar esse objetivo de unificação. Entre essas atitudes de epistemicídio, se por um lado houve, né, lá em Al-Andalus a queima de bibliotecas, nas Américas houve a queima dos códices indígenas, né, que eram então a forma que os indígenas tinham de gravar o seu conhecimento adquirido, né, enfim, as suas tradições, a sua cultura, e a partir, além dessa queima, houve também, né, o próprio, também, mais uma vez, o genocídio físico, e também a evangelização, né, porque eles buscavam aniquilar a espiritualidade dessa população. Só que aí surgiu uma questão, eles observaram que, desculpa, me distraí lendo o chat. Mas, eles observaram que, surgiu o questionamento de que, se essas pessoas, né, se essa parcela da população ela teria, ela teria religião. E esse questionamento, que foi uma observação feita, né, o questionamento surgiu a partir de uma observação feita de Colombo, né, que os indígenas não pareciam demonstrar ter fé, gerou essa pergunta, né, será que eles têm religião? Se eles têm religião, se eles não têm religião, eles não têm um Deus, se eles não têm um Deus, eles não têm alma. Então tudo isso começou a ser questionado, e acabou gerando uma transformação nessas antigas formas de classificação social, imperial, né, existente. Se antes a gente tinha um poder, né, que era baseado em questões de religiosidade, começaram então a surgir as diferenças, né, baseadas em questões raciais. E criou o que o autor falou, como se fosse uma nova episteme da modernidade, que seria dinâmica, não mais uma relação entre império e religião, mas também uma dinâmica entre império, religião e raça. Então, a partir disso, a conquista das Américas, ela acabou influenciando o que estava acontecendo em Al-Andalus, né, e a partir disso, né, se os índios fossem considerados sem religião, eles não teriam alma, então teria aquela questão, né, bom, se eles não têm alma, eles não são seres humanos, mas se eles tiverem alma, eles não podem ser escravizados no trabalho, né, não podem ser utilizados para trabalho escravos. E outra coisa que eu esqueci de falar também é que existe uma diferença central entre ser uma pessoa, ser considerado sem religião naquela época, era diferente de ser considerado ateu na atualidade, né? Porque justamente por esse questionamento da humanidade intrínseco à pergunta ter ou não ter alma. Veio todo um debate em relação à humanidade dos indígenas a partir disso, né, de possuir ou não possuir alma, e então
veio essa, como eu posso dizer assim, surgiu o questionamento sobre poder utilizar os indígenas ou não como escravos, né? E só que a gente sabe que apesar de todo esse questionamento, essa parcela né, da população, ela era empregada igual, elas eram vinculadas ao trabalho escravo, e independentemente, mas chegou a ser criado até mesmo um julgamento, né, para definir essa questão da humanidade. De novo, vocês ficaram todos congelados, mas eu acho que vocês estão me ouvindo. Estamos aqui, eu até tentei fazer uns comentários no chat ali para tu saber que a gente está aqui, mas acho que eu te atrapalhei, inclusive. Tudo bem, pode comentar. É só porque eu fico olhando para baixo que eu fiz um roteiro de fala e não observei mesmo, mas não tem problema. Bom, tá. Então, né, se eles tivessem alma, esse julgamento, então, ele basicamente era para decidir se os indígenas tinham ou não alma, né, e decidir se eles eram ou não, poderiam ou não ser utilizados como escravos. A partir disso se definiu que sim, eles tinham uma alma, e então eles não poderiam ser escravizados por causa disso, mas eles foram igualmente, como é que se fala? Cristianizados? É assim que se fala? Cristianizados? Porque já que eles estavam professando a fé errada. Então, a gente não teve esse genocídio sangrento, enfim, voltado ao assassinato, mas teve também não teve, é uma forma de dizer, né, porque aconteceu também, o genocídio, grandemente o genocídio cultural, porque houve um apagamento de toda a cultura desses povos, né. E daí tem uma diferença também entre as populações africanas, porque no caso do negro, ele foi considerado sem alma, e por isso ele foi sequestrado, né, do continente que habitava e trazido para as Américas para ser empregado, né, escravizado. E outro aspecto que também eu destaquei aqui, é que o índio é segundo o autor, o índio, né, ele usa sempre a palavra índio entre aspas, que é uma marcação importante, porque não há um termo correto para ser empregado, né, ele foi considerado a primeira identidade moderna, né, claro, constituída a partir de uma perspectiva colonial, né, o olhar do europeu, do homem europeu, cristão, branco, né, sobre essa população, e construíram a partir disso essa identidade moderna, que foi totalmente homogeneizante, né, e enquanto havia uma grande diversidade de culturas, de histórias, de tradições nessas populações, né. A partir disso, então, surge uma classificação social que é baseada na lógica racista, né, que foi algo posterior, então, que o autor considera como posterior a 1492, ainda que não fosse empregado o termo raça. E com isso ele já faz uma associação entre não ter alma no século XVI com a biologia, né, a ciência que surgiu a partir do século XIX, né, e que ele considera que essas duas questões, elas vão influenciar até hoje não, mas de certa forma, assim, isso sou eu que estou dizendo, não é ele, mas enfim, na divisão na Constituição do Trabalho, né, divisão internacional do trabalho e na acumulação capitalista em escala mundial.
uma das partes que eu destaquei também é que essa questão de acúmulo de capital, né, acumulação capitalista em escala mundial, é que justamente nesse julgamento que foi feito para definir se os indígenas tinham ou não alma, foi o argumento da pessoa que dizia que eles não tinham alma, era que eles não acumulavam bens, eles distribuíam todo o que era adquirido, enfim, e não havia propriedade privada. Então, eles não, devido ao desconhecimento deles sobre propriedade privada de mercado, foi considerado que eles não tinham alma, né? Para deixar bem claro que já neste período tinha um forte vínculo com o sistema capitalista, né? Já. Então, com isso surgiram os discursos racistas, né? Biológico e cultural. Discurso pelo viés biológico, o discurso racista pelo viés biológico, como povos, a lógica seria povos sem alma, né, povos sem biologia humana e, consequentemente, povos sem gene. E no caso do discurso racista, pelo viés cultural, como bárbaros, né, a serem cristianizados, depois, e primitivos a serem civilizados, né, que é uma ideia que começou, então, por volta de 1940, 1900 não, né, 1492, e até, então, o século XIX e até atualmente. Bom, o que o autor argumenta, por fim, é que o racismo religioso, então, ele foi vagarosamente, ele foi complementado pelo racismo de cor ou vagarosamente substituído pelo racismo de cor, né? E eu acho que esse é um dos novos olhares que o texto me trouxe, assim, né? Que uma perspectiva totalmente que eu não conhecia. E além da própria ideia do epistemicídio e que influencia até hoje na teoria que a gente estuda nas universidades ocidentais, né? E eu acho que é isso só. E outra coisa também é que ele, de certa forma, contradiz o Foucault, dizendo que o racismo antissemita ele surgiu na Espanha no século XVI e não no século XIX, como seria o argumento de Foucault. E, para finalizar, então, é que houve essa mudança. Com a conquista das Américas, houve essa mudança no tratamento que era destinado à população de Al-Andalus, porque a pureza do sangue não estava... passou a ser associada às pessoas sem alma e não mais às pessoas que professavam a fé errada. Então, se essas pessoas elas não tinham alma, elas meio que não estavam agora absolutamente sem saída, porque não teria como reaver a alma, né? Elas não existia mais a possibilidade de conversão. Acho que da minha parte é isso. Eu passo a bola para a Nath. Então, Obrigado, Roberta. Obrigada. lá vou eu. Todos me escutam? Dá para ouvir bem? Sim. Tá. Então, eu fiquei para falar sobre a conquista da mulher indo-europeia, o genocídio e epistemicídio contra a mulher, que também é mais um dos genocídios e epistemicídios a que o autor faz referência, né? E ele comenta, então, que é uma sequência de três... ele atribui isso como uma sequência dos 3 genocídios e epistemicídios já mencionados anteriormente. Aí ele vai comentar que as mulheres foram perseguidas, então, por serem consideradas essas transmissoras, né, de cultura, como, por exemplo, o xamanismo, a astronomia, entre outros conhecimentos que elas tinham, enfim, esse poder de comunicar. E também porque principalmente representavam essa ancestralidade, né? Elas tinham o poder, então, de exercer uma forma comunal, assim como ele comenta, né? A capacidade, principalmente, de organizar a sociedade numa política de autonomia dessas comunidades, né?
Então, com a mentalidade em questão, essa colonial, heteropatriarcal que a gente vem falando até agora, essas mulheres começaram a ser perseguidas, né? Então, nós éramos e continuamos sendo vistas como as bruxonas, né, da sociedade, assim, o que sempre acabou negligenciando como, nos negligenciando como criadoras, né, como capazes de produzir conhecimento ou de comunicar o nosso conhecimento. E aí, então, assim foi a Inquisição. De acordo, aí ele vai citar lá a autora do Caliban e a Bruxa, Silvia Federici, e aí ele faz um comentário sobre a obra dela brevemente, assim, que ela acredita, essa autora, que a Inquisição se deu por conta da acumulação primitiva durante o início da expansão capitalista, na formação de reserva de trabalho para o capitalismo global, ou seja, a gente foi responsabilizada por reproduzir, né, colocar mais gente no mundo para poder criar mais força de trabalho. Então, nesse sentido, ele relaciona também a escravização, que foi uma forma de incorporar o trabalho no processo de acumulação primitiva. Eu não sei se isso eu não lembro agora da obra da Silvia, mas eu tenho uma crítica, assim, sobre essa forma de ele descrever, né, porque ele fala várias vezes ele incorporar o trabalho no processo de acumulação primitiva. Não sei se foi bem isso que a Silvia escreveu, mas ele diz sempre acumulação de trabalho, então eu fiquei meio assim com essa forma de descrever, porque na minha opinião, por ele ser um tão crítico, né, por ele fazer esse movimento de decolonialização das universidades, enfim, acho que ele podia ter se apegado mais na linguagem e carregar mais ela de significado, né, poderia ter dito assim, mais pessoas para trabalhar para os exploradores, mas isso é uma opinião minha, né, porque a gente vem falando. Aí depois ele vai falar sobre as estruturas. Na verdade, depois ele já vai se encaminhando para o fim. Então, ele vai falar sobre essas estruturas epistêmicas sexistas que teriam origem naquele momento, para essa acumulação global capitalista, racista e sexista, e que produzia. Eu também fiquei distraída aqui lendo o comentário no chat, mas enfim. Então, que isso produziu esse privilégio que a gente conhece, que dá autoridade para essa produção de conhecimento estritamente para um tipo de pessoa no mundo, né, que é o homem ocidental, e através dessa imposição ele inferioriza os demais, né. Aí ele vai citar... ele vai comentar sobre a zona do não ser, e ele vai falar que Dussel chama de exterioridade, e considera-se normal, então, que hajam homens ocidentais dos 5 países que produzem o cânone de todas as disciplinas, então, há um processo de naturalização a respeito disso. E aí ele já vai fazendo as conclusões, eu não sei, a gente combinou que talvez comentaríamos as conclusões todas juntas, não sei se vocês têm, se as minhas colegas têm comentários para fazer, enfim. Oi, Nath. Eu acho que não exatamente, acho que só meio que falar o que ele apresenta meio na conclusão, que são aqueles 3 pontos ali. Pode, se tu quiser falar, porque eu anotei também algumas coisas da conclusão, mas eu não sabia se a gente ia ir falando cada uma um pouquinho, mas, enfim. Se tu quiser falar, pode falar. Eu vou falar um pouco aí, qualquer coisa vocês me ajudam. Aí ele vai comentar, vai se perguntar, né, mas o que quer dizer essa modernidade eurocêntrica, né? Então ele comenta que ainda existem
ao meu entender, periferias, né, que guardam essa exterioridade relativa da modernidade eurocêntrica. Isso garante que garantem a descolonização e a despatrialização, né, que é como ele chama. Aí ele sugere, então, esse termo transmodernidade para uma busca de redefinir esses elementos comentados até agora, né, essas tendências, essas tradições da universidade. Que essa transmodernidade ela se daria em várias direções, né, de acordo com a diversidade epistêmica e busca uma multiplicidade de sentidos até um mundo pluriversal. E aí, deixa eu ver o que mais. Sim, a parte final. Eu entendi como fosse uma proposta de um método mesmo para a inserção dessa transmodernidade, né? Ele sugere, então, que o primeiro passo seria reconhecer essa estrutura vigente, a gente colocar isso em debate, né, que se questionar por que só esses homens, enfim, são responsáveis por todo... por serem nossas referências numa vida acadêmica e fora dela também. Então, ele sugere também a gente romper com o universalismo, essa ideia de unidade, e começar, então, uma conversação interepistêmica, que eu acho que vai naquele sentido do que ele mesmo comentou anteriormente, das epistemologias do Sul, né? E eu acho, inclusive, que a gente primeiro precisa desse movimento de organizar, enfim, essas epistemologias do Sul, como foi sugerido por Boaventura, para que depois isso chegue ao patamar de transmodernidade, né? Não sei se alguém discorda, concorda. Gente, eu só vou só para questões de organização. Quem quiser fazer comentários, né? Quem quiser dar a sua opinião já pode ir se inscrevendo no chat e aí eu vou organizando isso, tá? E aí, pode continuar, Nath. Desculpa. Tá, aqui mais são coisas que eu pensei, na verdade, durante o texto, que eu ia deixar para fazer em forma de pergunta depois, enfim, para a gente debater, mas eu fiquei pensando sobre aquela parte do texto comentada pela Roberta, sobre a ideia da conversão, né, que o autor escreve assim, que precisavam ter uma certeza da conversão total, né? Por isso que havia todo esse controle, para ter certeza se aquelas pessoas realmente praticavam a mesma fé em todos os momentos da vida. E eu fiquei pensando, e existe uma conversão parcial? O que eles pensavam, né, a respeito disso? Assim, eles ficavam buscando se as pessoas estavam sendo parciais na sua fé, na sua vivência. Fiquei pensando. E também, ao final, quando ele fala sobre pluriversidade, como sugestão para fazer essa reforma toda, eu pensei que muito começa quando a gente debate as ancestralidades, né? Que eu acho que a gente tem visto mais isso na academia ultimamente, mas ainda assim, dependendo do lugar onde a gente está falando, ainda é visto como perverso, né? Vai escrever. A gente tem uma fala perversa às vezes quando escuta sobre esses estudos, né? Assim, quem tem estudos mais voltados para ancestralidade pode ver que tem bastante preconceito, né? Tenho só para título de curiosidade, eu li recentemente esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, Macunaímã, que é uma releitura, né? Saiu agora pela editora Elefante, chama, enfim, Macunaímã, o mito através do tempo. E ele é um diálogo entre artistas, pensadores indígenas e tal, e é uma dramaturgia, na verdade, né? E o próprio Mário de Andrade, que teria voltado para conversar com esses artistas, né? Porque isso aqui acontece na casa do Mário de Andrade, a peça, né? E aí tem várias questões, assim, inclusive um dos convidados, né? São todos, tem o Jaider, enfim,
tem várias pessoas, artistas indígenas de verdade, né, não personagens, e além disso, pessoas da comunidade, né, chefes, enfim, indígenas, que vão falar um pouco assim sobre o trânsito deles na religião, né? Por exemplo, que existem algumas comunidades indígenas que são praticantes de religiões evangélicas, por exemplo, né? E é bem complexo tudo isso, né? É bem complexo. Não sei o que seria, né, um policiamento para uma conversão total, mas só o fato da imposição de uma conversão já é o suficiente, né, para a tentativa de aniquilação de uma espiritualidade, né, ou de uma prática espiritual, enfim. Claro que toda essa estrutura, todo esse sistema de policiamento, né, toda essa estrutura mesmo, ela já vai. Qual livro? É um da editora Elefante. Esse aqui, dá para ver? Desculpa. Se chama Macunaíma ou Macunaíma, que eles até comentam sobre o título, né? O mito através do tempo. Veio no Clube de Assinaturas da Baleia, fazendo propaganda aqui. Se ninguém vai se inscrever, eu vou falar, eu vou ameaçando. Eu vou comentar. Oi, Natália. Ah. Eu tava escrevendo ali, mas aí, já que abriu a janela. Não, eu ia falar que eu tava escrevendo ali que uma vez eu conversei com um índio, como sou do Pará, né? E daí eu conversei com um índio sobre isso, sobre a conversão, sobre o evangélico dentro das aldeias, e ele falava com muita tristeza. Uma frase que ele disse foi muito marcante. Ele disse que era muito triste ver a cultura ser transformada em pecado. Era isso que acontecia com a conversão. A música era pecado, a dança era pecado, a pintura era pecado, cortar o cabelo era pecado, a vestimento ou a não vestimento. Então, era isso, era uma morte real em vida, né? da cultura total, isso há poucos anos atrás. Isso é uma morte, né? Isso é horrível, né? É parte ainda de um genocídio, por isso que esse genocídio ele está em curso, né? O projeto colonial está bem estabelecido e em curso, né? Essa é a grande questão. Cláudia, você quer falar? Tá com o microfone desligado, por favor. Sempre. Ultimamente eu faço sempre isso, adoro falar e deixar o microfone desligado. Eu quero... Depois posso me apresentar já, aproveitando. Aproveita e se apresenta agora, então, por favor. Tá bom. Eu sou a Cláudia, então, professora de História da Rede Municipal de Caxias, mestranda em Letras e Cultura, orientada por essa prof que estava falando antes de mim, a Natália. E eu permaneço nesse módulo, já fiz o anterior, porque eu não quero ficar passando vergonha no crédito e no débito, e quero mostrar para as outras pessoas como elas passam vergonha no crédito e no débito o tempo todo. Também por isso, né? Mas porque realmente nos coloca num outro horizonte de análise sobre tudo, quanto mais aos educadores. E sobre isso que eu queria falar, enquanto a Roberta e a Eliane estavam falando, e a Nath também, eu fiquei pensando que a formação acadêmica que a gente tem, por mais que seja crítica, e aí crítica eu falo que em linhas gerais elas são marxistas, né? Vão pensar a questão do opressor e do oprimido o tempo todo. Isso dentro do curso de História, acho que também só o curso de História me parece que tem esse olhar um pouco mais pensando nessa criticidade. E aí a gente às vezes naturaliza essa ideia do assassinato epistemológico, do assassinato da língua, do assassinato da cultura, e trata isso bem como foi dito no texto, né, por um viés cartesiano. Tu parte da ideia da naturalização disso e só separa o dominado do dominador, sem levar em consideração esse grande projeto que foi essa perversão que a gente chama de dominação, que eu não gosto de falar conquista, né? Porque não foi uma conquista, foi um projeto perverso de dominação.
E também queria dizer que a gente estava falando antes da questão da religiosidade, que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, quando a gente vai trabalhar a questão da África, esse processo lindo e inteligente de resistência, que a gente chama de sincretismo religioso, que também é um grande projeto, né? Maravilhoso, extremamente racional de pensar a não negação e a manutenção da sua própria religiosidade dentro da sua sobrevivência, que é isso que os africanos escravizados vão fazer aqui no Brasil, esse processo de resistência, dessa tradição oral a partir desse sincretismo. Pensar também nessa perspectiva de uma ciência também articulada por esses povos. Isso eu falo tudo dentro de um processo do ensino, né? Não nesse campo de debate que a gente está aqui. Mas que eu percebo, sim, e percebi por mim também, depois que entrei no mestrado e comecei a ter essas leituras, como a gente acaba naturalizando todas essas dominações e parte somente de um único ponto de vista para trabalhar o efeito delas e que, às vezes, não causa o desconforto que deveria causar em quem escuta. Porque já está tão naturalizado isso que não desconforta o outro. E para a gente ter um processo de desconforto, a gente precisa pegar outros pontos de vista que eu acho que esses textos que vocês trazem nos possibilitam ampliar o nosso horizonte. Era só isso. Tudo isso, na verdade. Obrigado, Cláudia. Acho que esse ponto do sincretismo é realmente um assunto que poderia ser amplamente debatido, né? Porque ele vai, enfim, apontar diversos caminhos de opressão e também de tentativas de manutenção mesmo de tecnologias, de ancestralidade, de discursos, né? É sempre muito complexo, porque esses sistemas, eles não são cara ou coroa, né? Não existe isso, né? Obrigado pela contribuição. Patrick, tu quer falar? Oi, tá Oi, me ouvindo? Patrick. Oi. Sim. Sim, queria falar porque eu gostei bastante desse texto, né? Eu lembrei bastante daquele primeiro texto que a gente debateu no primeiro módulo do Mignolo. E é muito importante que a gente sempre tente buscar, assim, esse início, né, o início do debate onde a gente começa a dar errado, digamos assim, no sentido mundial, né, no mundo todo e aqui no nosso continente, na África, em todos os campos, né, do mundo, a partir desse pensamento eurocêntrico. E aí, eu acho que é muito importante a gente estudar bastante, né, essa construção, esses pilares, né, dessa grande estrutura racista, patriarcal, machista, né, e que dentro desses 4 epistemicídios também, eu lembro que o Mignolo, ele citava a questão do gênero também, né, então que foi tudo isso que foi colocado, assim, jogado para que a gente, né, fosse limitado àquela binariedade cristã. Então, eu acho muito importante que a gente sempre lembre dessa origem, para que a gente consiga entender ela e para que as pessoas entendendo como é que eu posso dizer? Entendendo essa estrutura, a gente comece a descolonizar a partir do conhecer as outras culturas que foram ignoradas nesse período, né? Porque se a gente está falando de uma epistemologia da academia, né, da faculdade, que ela ensina sobre um pensamento europeu, então a gente precisa acessar de alguma forma os outros pensamentos, né? E eu vejo muito isso nas falas do Ailton Krenak. Ele sempre cita bastante termos bem técnicos, assim, eu diria, que talvez eu não saiba usar eles aqui, mas eu vejo muito nos textos do Ailton Krenak ele debater sobre isso, sobre esse epistemicídio, né, que é tirar o nosso saber, né, retirar o nosso saber. E entender isso para que a gente consiga finalmente, né, desenvolver a partir das nossas crenças, porque senão a gente vai continuar vivendo nessa ideia de que o que a gente acredita é mito, do que o que a gente acredita quanto indígena é uma invenção, enquanto o pensamento religioso da cosmovisão europeia, que é acreditar num Deus cristão, tá tudo bem.
E aí, no momento que a gente fala das nossas visões, das nossas cosmovisões, do nosso pensamento, né, espiritual e, enfim, de forma de organização da comunidade, aí isso é deslegitimado e é colocado como uma forma, né, mitológica, uma coisa inventada, né? Sendo que, na verdade, é o nosso saber, né? Mas foi mais para isso, assim, para a gente pensar em como quebrar né, esse ciclo vicioso que tira esses saberes, né, do nosso da existência, assim, como se a gente não existisse, né? Acho que é isso. Me enrolei um pouquinho. Enrolou não, foi excelente. A parte boa é que a gente pode pensar que Deus é um delírio, né, gente? Eu vou comentar umas coisas. A Roberta disse que queria fazer uma pergunta, mas eu... Oline, deixa eu só comentar uma coisa rapidinho. Fala. Antes de tu... Só porque todo mundo tocou em alguns pontos, e eu queria dizer que esse texto do Grossfogel, ele deixa, eu acho que, 3 amarras para a gente ir para outros textos que são igualmente bons, assim, que é o do Boaventura Santos, que vai falar de epistemicídio, né, que é quem vai nomear, né, então, acho que dá para ir para o Boaventura quando a gente quiser realmente ir lá ver o que significa, né, isso. O da Silvia Federici, porque, como bem colocou a Nath, ele vai muito en passant na questão do gênero, né, da mulher, mas o trabalho no Caliban e a Bruxa especificamente, e eu acho que saiu recentemente um novo livro da Silvia, com tradução aqui no Brasil, que vai falar só sobre reprodução social, né, que é um dos assuntos, né, mas ela vai numa perspectiva histórica um pouco mais ampla, né, no Caliban e a Bruxa, que está aqui, inclusive. E ele fala um pouco do Fanon e do Foucault, e eu acho bem interessante também a gente pensar nesses termos, porque o Foucault, ele é um dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Ele é o meu favorito, no caso. Eu acho que ele realmente tem grandes contribuições da universidade para o nosso pensamento, mas nessa questão do racismo, ele faz um comparativo nesse texto que ele vai... putz, eu anotei isso e enfiei em algum lugar que eu não sei, mas é um texto do Grossfogel, eu já pego aqui, que vai comparar, né, o Fanon e o Foucault. E eu acho que ele deixa essas 3 pontas soltas que a gente pode resolver com a leitura desses 3 textos. E esse outro mesmo dele, né, do Grossfogel. Só isso. Só para fechar, assim, que eu vi que ficaram essas questões nas falas de vocês. Pode falar, Aline, depois eu me inscrevo. É isso aí mesmo. É esse aí mesmo, Pamela. A Pamela postou. Acho que também dá para... Enfim, são vários textos, acho que dá para indicar, e tem as referências ali, né? Dá para a gente sempre pegar coisas que acabou não lendo na vida, né? E acho que o Emanuel Wallerstein também é um autor, assim, para a gente ir atrás, né? Porque, enfim, ele comenta a questão de sistema mundo, e ele tem uma série de livros sobre isso, né? Que daí, tipo, ele analisa diferentes sistemas mundo ao longo da formação, vamos dizer assim, moderna, né? Econômica, né? Da modernidade. Antes da modernidade também, né? Mas pensando nesse conjunto todo que estrutura esse ponto em que a gente chegou. E eu acho que as gurias que apresentaram, elas tocaram em todos os conceitos que eu entendo como fundamentais para a gente fazer esse questionamento que o Grossfogel propõe. E acho que a partir desses conceitos que ele traz, e que daí ele coloca, né, como esses problemas que a gente tem, então, na universidade ocidentalizada, devem ser também, talvez, o nosso ponto de início para começar esse movimento, né, de decolonizar a própria universidade e a nossa forma de pensar as questões todas que a gente vem debatendo, né. E eu acho que um dos pontos que ele fala bem no início é a questão de longa duração, né, os processos de longa duração.
pessoal que é da história pode falar, evidentemente, muito melhor do que eu sobre isso, mas pensar a formação, né, das comunidades sociais e culturais a partir dessa perspectiva é uma das enfim, formas ou abordagens de pensar a história que faz muito mais sentido, né, pelo menos nas últimas décadas, para pensar essas transformações, né, históricas, sociais, culturais e econômicas, do que como se entendia, né, até, sei lá, 20, 30 anos atrás, né, na escola. Isso também faz parte, né, da gente, como a gente aborda esses aspectos, né? Então, quer dizer, muitas vezes nas aulas a gente trabalha ainda com a formação literária, a formação linguística, a partir de eventos, né, datas que formaram aquele momento, quando na verdade a gente deveria sim trabalhar com essa ideia, né, de longa duração, quer dizer, a formação de todas essas estruturas, elas não são individuais, elas não são independentes, né, elas são dependentes, não contínuas, mas elas né, influenciam umas outras. Então, acho que esse é um dos grandes pontos, né, para a gente pensar. Isso serviria para pensar, né, qualquer estrutura, qualquer sistema, né? Até se a gente for pensar em sistema literário, também daria para pensar nessa questão. E daí acho que outros conceitos que ele traz, e aí eu fico pensando, né, no meu fazer como professora e tal, quantas vezes não cai um texto nas minhas mãos em que a gente vai acabar debatendo conceitos que, se a gente lê esse texto e a gente entende a proposta dele e percebe toda a problemática que existe em como a universidade e o nosso próprio conhecimento está estruturado, e eu estou falando conhecimento porque justamente a gente faz ciência no Brasil a partir de um tipo de conhecimento, né? É o que é o dominante. Não estou falando aqui naquilo que nós estamos tentando fazer aqui no grupo, mas o que é o dominante é um tipo de conhecimento que é estruturado em conceitos de realidade e de verdade. Quer dizer, quantos textos vocês não leram que falam sobre isso, o que é realidade, o que é verdade? E se a gente volta, né? Então, quer dizer, se eu entendo que esses conceitos já são conceitos problemáticos que se relacionam com o eu, que é europeu, homem e branco, né? Que está fundamentado nessa filosofia cartesiana, e depois mais recentemente, até isso no texto aparece, né? Quer dizer, o que é esse sujeito, né? Esse eu que importa para o pensamento moderno, né? É esse homem que surgiu do outro lado dos Pirineus e não sei o que quer dizer. Esse eu não sou eu, mulher brasileira latina. Não é nenhum de vocês. Então, quer dizer, como a gente avalia, como a gente trabalha, como a gente questiona todo um fazer de pesquisa em que tanto nós quanto os nossos alunos, as nossas alunas, alunos, tentam construir um pensamento, e muitas vezes um pensamento localizado, um pensamento que quer se entender a partir de Brasil e outras relações, que a gente pode pensar nos aspectos de localização, que vão usar justamente esses conceitos problemáticos, né, de realidade, de verdade, de eu, de sujeito, né? Então, quer dizer, questionar tudo isso também é parte desse movimento, né? E então, questionar a estrutura epistemológica da ciência é esse movimento necessário, né? Quer dizer, eu estou aqui fazendo uma pesquisa objetiva, né? Eu não existo aqui, eu sou uma pessoa que vou analisar qualquer objeto de forma neutra. O meu ponto de vista, Aline, mulher brasileira branca de 40 anos, o meu ponto de vista não vai importar naquilo que eu for escrever, naquilo que eu for defender. Então, quer dizer, a inexistência dessa possibilidade, né, é que nos demonstra todo o problema em que a gente está sentada em cima, né? Então, assim, ele aponta vários conceitos. Acho que divisão internacional de trabalho é outro aspecto assim, super importante para a gente pensar, porque não só diz respeito de fato, né, da divisão de trabalho, quer dizer,
a própria forma capitalista, liberal e neoliberal de estruturar as relações de trabalho, né, tirou trabalhos que eram mais precarizados de regiões mais desenvolvidas, né, a gente não de fato entendendo países nessa divisão de desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas utilizando uma terminologia que a gente sabe que é ainda dominante. E a colocação desses postos de trabalho nessas regiões que daí são entendidas como não racionais, né, quase sem alma, porque esses trabalhos escravos estão localizados lá. E daí, se a gente relaciona essa divisão internacional do trabalho com, enfim, dá para a gente pensar também na divisão internacional de produção de conhecimento no Brasil não conta, né? A gente pensa no fato de que a Qualis, que para nós é que faz as pessoas se matarem, terem problemas psicológicos, elas precisam produzir artigos, não vale nada fora do Brasil. É uma piada para pesquisadoras que não são brasileiros, porque aquilo ali não faz sentido. Quer dizer, qual é o sentido de tu publicar, ou tentar publicar 4, 5 artigos por ano, que não tem uma capacidade problematizadora de um tema que tu está abordando, né? Então, quer dizer, são várias coisas que esse texto suscita para a gente pensar. A gente tem essas questões para outros conceitos que ele toca, que eu acho que são bem fundamentais. Quer dizer, ele fala de imaginário. Quantas vezes a gente não debate isso? No grupo passado a gente falou muitas vezes, né, da ideia de imaginário, e vejam que eu estou usando no singular justamente por isso, porque não existe uma pluralização de imaginários. É o imaginário, e é o imaginário marcado por certas imagens, certos pensamentos, e esse pensamento é o europeu, né? Quer dizer, teria que, então, se a gente for falar de outros imaginários, a gente teria que reconstruir toda uma forma de pensar esses inconscientes coletivos, né, que na verdade também é singularizado. Então, são problemas que ele traz aqui, a ideia do conceito de categoria, né, que é uma coisa que só faz sentido, né, dentro da lógica desse sistema mundo capitalista. Quer dizer, eu preciso criar categorias, eu preciso criar essas identidades sociais para que eu possa oprimi-las e mantê-las oprimidas, né? Então, tudo isso está ali. Vejam que ele passa por ela, e vocês passaram nos encaminhamentos, e eu acho que são conceitos que a gente precisa sempre ter em vista quando a gente está debatendo qualquer aspecto, seja cultural, seja de língua, seja de literatura, enfim. Esse meu comentário era mais para a gente, né, pensar nesses conceitos todos que ele menciona e vão aparecendo ali no texto, para daí a gente trazer para a nossa prática. Ok, obrigado, Aline. Nós temos a Pamela, e depois a Ana, e depois a Roberta. Obrigada. Eu tenho vários comentários aqui que eles são um pouco, assim, que falam de diferentes partes do texto, e talvez eu vou me perder na minha fala, mas o primeiro comentário é que esse texto, assim, ele fala, então, dessa presença muçulmana na Península Ibérica, e aí isso me fez pensar um pouco nessa dita história mundial eurocêntrica que a gente vê em sala de aula, ali desde o ensino fundamental, e mesmo nessa história eurocêntrica, tem períodos da história eurocêntrica que também não são tão debatidos, não tão visíveis, e a presença muçulmana na Península Ibérica é um tema que ele fica praticamente escondido, ou se fala muito pouco. E aí, por exemplo, até no curso de História, né, a gente, assim, viu de uma forma muito pouca, e se a gente for pensar também em termos de períodos, foram 700 anos de presença muçulmana ali, é muito tempo, e foi justo um pouquinho antes da invasão, né, espanhola e portuguesa aqui nas Américas. Aí fica a pergunta de que se a gente, de certa forma, alguns, assim, elementos da cultura portuguesa ou ibérica que se tem aqui nas Américas, se ela tem também um pouco de presença árabe. Ou seja, quais são os elementos da nossa cultura que, de certa forma, se a gente for ver a origem, poderia ser árabe, mas que são colocados como espanhóis ou como portugueses, porque que teve essa incorporação, né? E aí acho que o que incorpora e que junta a Espanha e Portugal é o pensamento religioso cristão, para justamente, que nem o autor coloca, né, para estar acabando com
conhecimento árabe e judeu. E aí, nesse sentido, me lembrou do álbum Tropicalia Jet Est, do Tom Zé, é um dos últimos álbuns dele, em que ele faz uma brincadeira, assim, mas que tem lógica, né? Que ele diz bem assim que ele fala um pouco assim desses elementos da cultura brasileira que teria elementos árabes. E aí ele diz bem assim, daí o tropical é lixo lógico, né? Essa ideia de lixo lógico seria esse conhecimento árabe, mas que sofreu um epistemicídio, né? Agora nas palavras do Grossfogel, né? Mas que daí teve essa desaparição, mas que de certa forma está presente na cultura brasileira. Aí ele conclui que a Tropicalia, que assim, uma das origens da Tropicalia árabe. Enfim, é uma viagem, mas que faz sentido para se pensar esse texto. O outro comentário é que quando que fala, por exemplo, dessa ideia cartesiana, assim, de separar a mente do corpo, né? E, assim, que o Grossfogel, ele fala pouco, assim, mas também me lembrou agora de um termo que está sendo bem utilizado, que é sente-pensar, ou sente-pensamento, né? Que seria essa nova forma, então, de produzir conhecimento, e levando em conta que não existe essa separação, esse dualismo entre sentir e pensar. E também, sobre o Bartolomeu de las Casas, né? Também esse pensamento do Bartolomé, e daí também nesse tratado de Valladolid, acho que é importante colocar que a partir desse debate, e essa ideia do Bartolomé de que os indígenas eles têm alma e logo eles não precisam ser escravizados, daí é por isso que também começa a escravidão africana, eu acho que comentar também que isso acho que diz mais respeito à condição jurídica desses indígenas nessas colônias. Porque daí, se for ver na prática, essa encomenda, ou depois da servidão, ela vai ser uma forma de trabalho escravizado. Então, por exemplo, bem assim, tem alguns debates históricos que dizem, o Brasil teve escravidão por causa da escravidão africana, né? Mas aí, por exemplo, outros países da América Latina em que a maioria da população era a população indígena, só se diz que teve servidão. Não, servidão talvez seria o termo jurídico, né, para colocar, porque a prática social foi de fato a escravidão, né? E aí também isso faz com que, de se pensar também escravidão indígena no Brasil, embora não tinha esse reconhecimento jurídico. E a outra coisa também, só por curiosidade, assim, mas o texto ele fala muito do Henrique Dussel, e eu particularmente gosto muito do Dussel, só que e só um comentário, assim, da biografia dele, né, mas ele foi um dos apoiadores, um dos ideólogos da campanha do AMLO, do presidente atual do México, né, e inclusive ele está assim, tá agora apoiando o AMLO, inclusive em alguns projetos extrativistas, né? E de certa forma que continuam com essa ideia de desenvolvimento à custa dos povos, né? Que daí seria a ideia do Trem Maia. Então, o Dussel ele não recuou, e isso acho que é importante colocar que daí acaba contradizendo um pouco a biografia dele, do que ele escreve. É isso, obrigada. E acho que vários estados, né, que foram impérios, que colonizaram, eles ainda se afirmam como não escravistas, né? A Inglaterra é uma que se afirma assim, e o resultado disso, inclusive, evidentemente, aparece nos livros, né, de história, da literatura, e enfim. E esse discurso é repetido, né? Então a gente vê muitas vezes, né, estudantes falando, porque não houve escravidão na Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra. Muito bons comentários, Pamela. Não sabia também desses novos apontamentos aí da biografia do Dussel, para ver como as coisas são complexas, né? Acho que a Roberta, né? Estava inscrita. Não, a Ana, desculpa. É a Ana e depois a Roberta. Bem. Bom, eu me inscrevi para falar porque eu não queria deixar essa reunião, né? Eu olhei o tempo assim e vi que daqui a pouco já está acabando, sem agradecer por esse texto. Eu não conhecia esse texto, então eu queria deixar minha impressão de leitura nesse sentido, de como esse texto vai ser útil para mim por vários motivos, né? Porque as aulas na UF estão começando agora dia 14, e eu dou duas disciplinas que são completamente diferentes, mas que dialogam nessa perspectiva do texto, né? Uma é Literatura Brasileira 1, que como quem é da literatura sabe, né? A Literatura Brasileira 1 a gente estuda mais aquele período colonial, aquela literatura escrita pelos europeus sobre o Brasil, né?
E os alunos sempre questionam, assim, questionam a partir de uma crítica que a gente faz da história da literatura, né? O que faziam os índios, o que restou dos índios, da cultura indígena para a gente estudar, porque a nossa história da literatura, pensando no sistema literário, como a Aline colocou, ela exclui isso, né? Você lê Antônio Cândido, isso não é um assunto, né? E outra história da literatura que a gente lê, que também é muito incomum, é da Luciana Esteganho-Picchio. E apesar dela falar dos índios, ela vai justificar que os índios no Brasil não se restou nada nas histórias da literatura, porque eles eram muito primitivos e não tinham uma cultura rica como os maias, como os astecas, né? Então, assim, eu fico muito impressionada com os argumentos, né, que tanto esses homens, né, esse discurso dominante utiliza para justificar suas violências, né? E na literatura não é diferente. Então, esse texto também contribui para a minha pesquisa, porque eu pesquiso hoje, né, a literatura de autoria feminina do século XIX, que sofreu uma violência, no caso simbólica, porque eles não mataram literalmente as escritoras, né, mas não restou uma escritora do século XIX, ali do início do XX, nas nossas histórias da literatura brasileira, que são predominantemente escritas por homens também, né. Então, assim, é incrível, assim, pensar também o discurso desses homens no século XIX, início do XX, como eles se referiam a essa produção intelectual e literária das mulheres, sempre com uma certa hostilidade, um menosprezo, para justificar o apagamento, né? Então, dialoga muito aqui com esse texto. E a última coisa também é a outra disciplina, que é a literatura brasileira 4. A literatura brasileira 4 é sobre poesia, né? Poesia, a ementa, ela é muito grande, né? Mas vai, assim, desde João Cabral de Melo Neto até o que eles chamam de os poetas de hoje, né? Como é difícil saber quem são os poetas de hoje, porque se a gente continua reproduzindo esse discurso, vão ser poetas homens, brancos, enfim, aquele perfil que a gente já está cansado de saber, né? Mas essa literatura 4, que eu também já ministrei em semestres anteriores, eu sempre tento pegar, assim, a literatura que está fora do cânone, né? Então, esse texto também vai me ajudar, coloquei, né, nas 2 ementas para os alunos lerem, né, esse texto para a gente iniciar, esquentar o debate, né, para esquentar esse debate. E queria, assim, finalizar de uma forma otimista, talvez. Às vezes eu sou muito pessimista e às vezes muito otimista, né? O equilíbrio ainda há de chegar. Mas porque eu tenho vivenciado essa realidade na universidade hoje, e talvez eu não sei se existe uma diferença ainda entre o Rio Grande do Sul e os outros estados, né? Falo outros estados, para não falar só do Rio de Janeiro. Ou se existe uma diferença temporal, porque quando eu estava no Rio Grande do Sul, faz 7 anos, né? Então, de repente, em 7 anos houve a mudança, né? Então, não sei justificar isso, mas eu vejo a universidade hoje muito mais aberta, né? Então, na UF, por exemplo, antes mesmo de eu entrar, né, eles já estavam reformulando as ementas de literatura brasileira, né, de forma a incluir todas essas questões. Então, isso é um ponto muito positivo, né, que a gente tem que valorizar. Eu também acho que está tendo uma renovação na academia, né, porque se eu penso a minha graduação na URGS, foi catastrófica. A URGS, assim, se hoje eu pensar, foi um trauma, assim, pensando assim, que eu nunca estudei uma escritora brasileira, né, nem as canônicas a gente estudava, né, tem professores lá que não estudam Clarice Lispector, menosprezam Clarice Lispector, então a gente sai, assim, com uma lacuna, né, da literatura de autoria feminina, que chega a ser um verdadeiro crime, né. Mas, então, acho que agora tem uma renovação na academia, as pessoas estão se aposentando, que bom, né, os jovens estão entrando, e eu vejo isso como positivo também, porque a gente vai percebendo essa mudança, e uma mudança que sai do blá blá blá, né, porque quando você muda uma ementa da disciplina, fixou, né, fixou lá, e as novas gerações também podem repensar isso. Então, eu agradeço, acho que iniciei com chave de ouro, assim, esse grupo de estudos, que bom, assim, poder participar, e queria compartilhar, então, como esse texto contribui, assim, para a minha vida. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Que ótimo saber isso. Muito bom saber isso, sim. Temos a Roberta inscrita. Eu queria fazer. Eu tenho uma pergunta, na verdade, mas também para vocês me ajudarem a pensar assim.
E também um comentário, só porque eu acho que ainda o currículo de letras ainda é bem complicado em alguns sentidos, apesar de ter bastante na UX falando, né, que é da onde veio onde eu me formei, e não faz muito tempo, e que ele ainda tem muito esse viés do europeu, branco, né, exatamente assim, e que acaba sendo que define o cânone literário e, enfim, né, e acaba definindo até estilos de escrita, formas de escrita, e a gente tem que buscar outros olhares. Mas a minha dúvida mesmo é em relação ao texto, que ele fala sobre essa diferenciação entre discriminação religiosa, né, e discriminação racial. E para mim é muito difícil entender, muito difícil não, mas eu tenho dificuldade de compreender essa distinção assim tão estática, porque eu vejo muito a discriminação religiosa associada à discriminação racial, e talvez seja por uma ideia, uma concepção que eu tenha em relação à raça, né, enfim, eu nunca eu li textos exatamente sobre isso, mas é uma dúvida que eu tenho. Então, como seria exatamente essa discriminação religiosa sem ser racial? Eu sei que eu falei justamente dessa parte, mas foi uma dúvida que ficou para mim. E eu queria ver se vocês podiam me ajudar, né, nisso, sabe? Eu vou começar comentando a pergunta da Roberta, porque ela se relaciona com um ponto que eu queria ter falado antes e acabei esquecendo, enfim. Acho que a primeira questão, Roberta, é da gente pensar o racismo, hoje especialmente, né, como essa estrutura institucional, né? Tipo, a gente tem falado muito e tem visto muito, né, as pessoas falarem, porque eu fui racista estrutural. Tá ridícula essa pessoa, né? Porque não é isso. Então, né, quer dizer, a gente não botou aqui, né, nesse semestre, mas era um texto que podia ter entrado super para a gente falar. Então, quer dizer, primeira coisa é pensar esse racismo, né? Então, daí antes, né, de pensar em termos de racismo religioso, racismo de cor, esse racismo como uma estrutura do Estado, né? Uma estrutura institucional que se molda pensando nessas categorias de raça, né? Quer dizer, essa divisão toda que a gente tem de acesso às coisas, ela é determinada pela questão racial. E a gente sabe que isso tem reflexos, né, e consequências super nefastas, né? E daí, voltando daí temporalmente, né? Acho que o outro ponto é que até um certo momento a gente não existia o conceito de raça, né? Isso é também uma criação da modernidade. Então, falar de raça faz parte dessa lógica de criar essas categorias, criar essas identidades que daí podem ser oprimidas, né? E aí as justificativas estão lá em não ter alma. Então, se não tem alma, pode ser escravizado, escravizada, né? Então, quer dizer, a ideia de raça ela vai surgir muito depois dessas primeiras formulações de criar essa discriminação, né? Como tu colocou. Então, quer dizer, então, estruturalmente, a gente tinha primeiro sim a religiosa, porque era o problema na época, né? Então, quer dizer, a gente, né, como, vamos dizer assim, herdeiros, né, desse pensamento ibérico, né, de formação cultural, porque, enfim, somos herdeiros, né, dos impérios ibéricos, a gente tem essa formação religiosa como estrutural também do Estado, né, e acho que essa discriminação ela está justamente fundada nesse outro, né, nessa diferença daquilo que não era a forma dominante entendida pela monarquia espanhola na época. E entendo, né, essa questão da discriminação religiosa, que eu acho que a gente pode, acho que tem, a gente vai ter nuances, né, do conceito, né, de discriminação e do próprio racismo, né, ele usa racismo religioso e racismo de cor, né. Então, também, a ideia de
criar a categoria de cor é uma lógica que surge depois também, né? Quer dizer, ela vai ser uma resposta a essas divisões do mundo, essas divisões, né, das regiões. E isso tudo vai impactar. Então, quer dizer, por isso que a gente fala que temos os orientais, temos os africanos, temos os americanos, temos os indígenas, né? Quer dizer, lá na época eles falavam só índios, né? Todo mundo era índio. Então, quer dizer, a gente tinha essa estrutura já de pensar, essa lógica, né, que fazia a base para essas separações. Agora, o que eu acho que fica assim, um aspecto sempre importante da gente entender, e eu acho que é a grande questão, é que a diferença religiosa ela agia diferente de uma diferença de cor, né? Quer dizer, a gente tinha um racismo religioso, mas ele entendia muitas vezes que essa religião do outro era só um Deus errado, né? Como o texto mesmo fala. Mas eles não desumanizavam esse sujeito, né? Ele continuava sendo vítima, né? Então, ou ele se convertia ou era assassinado, mas ele era humano, né? Só tinha o Deus errado. Agora, quando a gente transfere essa discriminação religiosa para uma discriminação de cor, a cor sendo essa categoria que determina quem é ser e quem não é ser, e daí, portanto, a gente pode escravizar, a gente tem a grande transformação, né? Quer dizer, então, a religião é um problema ter diferente da nossa, mas a cor é aquilo que nos garante essa nossa possibilidade de poder, né? E daí, quando a gente pensa no que a gente está vivendo hoje, né? Tipo, claro, a gente tem o extermínio da população negra como um contínuo, né? Não tem fim isso, né? E a gente sabe muito bem que é um processo de longa duração que tem início com a captura e escravização dos povos africanos, mas esse não é o único genocídio, né, e epistemicídio que a gente está vendo. Eu acho que sim, dá para pensar em epistemicídio, porque hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem ataques, né, às casas de Umbanda, às religiões afrodescendentes, enfim, a gente está vendo isso, né? Então, quer dizer, um movimento religioso, né, associado com perspectivas, às vezes, né, cristãs e tal, mas que estão querendo cometer, né, o epistemicídio. Mas se a gente pensa noutra localização, vai para além, né, de Brasil, a gente tem a Palestina, né, que está, sim, vivendo um genocídio, um epistemicídio contínuo. Os pontos de religiosidade deles são destruídos, né, diariamente, semanalmente, vários pontos, então, de manutenção da cultura daquela população inteira, né, que é predominantemente muçulmana, já foi destruída, quer dizer, e ninguém fala nada, porque falar sobre isso, e aí a gente pode sempre debater isso, quer dizer, a gente presencia no Brasil o extermínio da população negra, e esse racismo de cor, que se reflete às vezes num racismo religioso, ele não se torna uma comoção grande o suficiente para a gente ir destruir toda a cidade, sabe? A mesma coisa, a gente vê o que acontece na Palestina, mas o discurso que nos coloca na posição, quer dizer, não posso ser antissemita, também impede muitas vezes das pessoas problematizarem isso. E no fim das contas, todo esse racismo religioso, esse racismo de cor, eu acho que ele se reflete no que a gente entende hoje como a necropolítica, né? Que também acho que é outra instituição do Estado, né? Gente, nós estamos aí já nos encaminhando para o final deste encontro, e eu queria pegar uma coisa que ficou bem en passant, assim, mas que foi mencionado, e talvez isso já sirva um pouco para dar algum direcionamento para o nosso próximo texto, porque alguns de vocês, e mesmo o texto, surgiu em algum momento a palavra privilégio, né? E aí a gente fica pensando, né, quem tem o privilégio epistêmico, né, quem pode, então, usufruir desse conhecimento, quem tem a possibilidade do imaginário, né, e quem tem a narrativa hegemônica sobre isso, né, e aí a gente tem ouvido muito, né, essa discussão sobre privilégio, mas, ao mesmo tempo,
eu acho que também nos falta um pouco de noção em saber que esse privilégio, ele é um sistema de legitimação muito fundado nisso que o Grossfogel traz, né? Nesse sistema todo que a gente debateu hoje, né? E a Cláudia bem colocou em algum momento, né? É um sistema de legitimação perverso que faz parte da colonialidade, né? Porque, nesse sentido, se a gente for pensar que ignorar, né, o cogito ergo sum, né, ignorar, então, o pensamento, ignorar a possibilidade, né, de criação de conhecimento nesse sentido, é aniquilar uma existência, né? E aniquilar uma existência pode ser simbolicamente, mas como a gente tem visto e como a Aline falou desses genocídios em curso, né, é aniquilar realmente, né, é acabar com a existência física, né, e a possibilidade de continuação dessas culturas, enfim, dessa produção de conhecimento, dessa produção cultural, né? Mas o privilégio, ele, como eu falei, ele é um sistema de legitimação e ele é um sistema de relações, né? Ele é um sistema de relações que vai beneficiar algumas pessoas e prejudicar outras. E aí a gente tem que sempre lembrar que nós habitamos interseções, né? Que o nosso privilégio ele está também nessas interseções e que ele vai se mostrar e que a gente vai flutuar nessas tensões, que a gente vai flutuar nesse desconforto. Hoje mais cedo eu e a Aline a gente falava bastante sobre essa questão em adorei, Patrick, essa participação aí canina. A gente falava um pouco sobre essas tensões e sobre a cultura do cancelamento e tudo mais, né? E eu me lembro muito do que a Tatiana Nascimento fala, e eu acho que é bem exemplar, assim, talvez para a gente pensar um pouco, né, nessa palavra privilégio e como ela é realmente uma estrutura, como ela é um sistema de relações e como ela está realmente fundada na colonialidade, né? A Tatiana vai dizer que privilégio branco é racismo. E eu acredito que o racismo é inescapável. Esses dias ela postou uma coisa também dizendo que racista não é um xingamento, gente. Você não pode dizer que uma pessoa é racista e esperar que isso seja uma ofensa, porque nós todos somos racistas. Branco é racista porque a gente faz parte de um sistema. É inescapável que em algum momento, em alguma tensão, nós nos peguemos, né, nisso. O que isso não pode impedir? Isso não pode impedir as nossas ações nas lutas de reparação social, né? Porque se é uma política, se é um sistema de relações que faz parte de uma política de aniquilamento de existências, de culturas, de produção de conhecimento, o que nos cabe talvez seja não fazer parte dessa reprodução, ou pelo menos questionar os mecanismos dessa reprodução, né? Então, pensar, né, em privilégio nesse sentido, pensar em privilégio como sendo essas tensões que a gente habita e se colocar muitas vezes num lugar de desconforto, porque se essas populações que sofrem essa opressão, né, sejam elas mulheres, sejam pessoas negras, sejam pessoas trans, sejam indígenas, e aí a gente sabe que isso é bastante cumulativo, né? Se a gente for pensar em questões de privilégio, talvez a mulher indígena, a mulher negra sejam a carne mais barata do mercado, como bem disse, né, a Elza Soares, né? Se a gente pensar que às vezes a nossa posição ela não tem que ser de conforto para debater essas coisas, talvez isso nos ajude a lidar com essas questões com mais honestidade e numa postura menos defensiva, né? E realmente pensar nessas questões de manutenção ou não desses privilégios, né? Como que a gente pode atuar nesse sistema mesmo, né? Onde que a gente vai fazer parte, entender realmente as intersecções que a gente habita e entender que são relações complexas realmente, né? Não dá para pensar nisso como uma moeda, né? Não dá para pensar nisso como um cara ou coroa, né? As opressões são múltiplas, os privilégios são múltiplos e nós somos, né, figuras que vão interferir ou não, né? Positiva, eu não gosto de usar positiva ou negativamente, mas enfim, é a palavra que me veio agora, nessas estruturas, né? E o texto da aula que vem vai tocar um pouco, né, nessas questões.
Da aula não, do encontro, Deus me livre. Deus não, que horror. Diabo me livre, ó, caindo nas armadilhas coloniais e se afundando, chafurdando nas armadilhas coloniais no próprio. O cão é muito bem articulado. O cão é muito bem articulado. Essa é uma frase que sempre está presente aqui nesse grupo. Ele tá sempre ali. Ele tá sempre aí a ali. gente fala essas coisas aí, não é para falar, mas a gente fala. Enfim, acho que, deixa eu ver se tinha mais algum ponto. Não, acho que era isso mesmo que eu tinha para falar. Então, podemos ir para os encaminhamentos finais, só relembrar quem é que vai falar na próxima aula? Pode ser. Então, podem relembrar aí que eu não lembro. Mas assim, espero que ela saiba, porque eu não sei. É o texto da Donna Haraway, né? Donna Haraway. Deixa eu ver. Ó, a Camila Elvio. Camila e Eduarda. Perfeito, então, gente. A Eduarda está aí? Eduarda está aí. Troquem e-mails, gente. Bom, vocês podem se organizar. Hoje achei bem boa a maneira como as meninas se organizaram. Gostei muito de como o debate foi conduzido. Acho que também as questões e as colaborações que foram levantadas na sequência foram muito legais. E, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Não tem mais muito. Posso ficar enrolando aqui, mas é isso. Aline, tu tem alguma... Exatamente. Concordo com tudo isso. Eu acho que o nosso papel aqui é sempre problematizar, né? Tudo. Então, acho que foi ótimo, como sempre. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Alguma pergunta a fazer? Alguma questão a colocar? Não? Beijo, Eliane. Gente, então eu vou encerrar a gravação, se não tem mais nenhuma pergunta. Tchau, Eliane. Até semana que vem. Então tá, gente. Então até semana que vem. Beijos. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Até mais.